Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios ainda sobre polígonos, beleza? E o exercício é da página 9, número 6, ok? Vamos começar na número 1, página 9, número 1. Fala assim, ó. Verifique quais figuras apresentadas são polígonos. Em seguida, classifique cada polígono em convexo ou não convexo, ok? Então tá. O que é um polígono? Primeiro, para começar, o que é polígono? Polígono é uma figura formada por retas, né? Onde ela não pode se cruzar, não é isso? Elas não podem se cruzar, igual tem figuras aí que vocês estão se cruzando, as retas não podem se cruzar, tá? E não podem ter curvas também, somente retas, beleza? E tem que ser fechada. Tem esse detalhe também, tem que ser fechada. Então a letra A aí, ó, a gente tem um polígono, então ele é mais ou menos isso aqui, ó. Vou desenhar aqui mais ou menos as figuras, gente. Mas é porque eu não tenho régua, beleza? Então, a letra A, esse aqui é um polígono, né? Formado por retas, se fecha, as retas não se cruzam, então, polígono, tá? Beleza. Letra B, a gente tem um negócio mais ou menos assim, ó. Né? Também formado por retas, não se cruzam e fechado, é polígono também. Letra C, a gente tem algo assim, ó. É isso? Isso aqui, ó, não é polígono. Por quê? É formado por reta, é fechado, só que aqui, ó, se cruza. Então, não é polígono. Letra D, ó. Algo mais ou menos assim. Né? É fechado, formado por retas, então é polígono. Letra E. Algo mais ou menos assim. Né? Mais ou menos assim. Ó. Formado por retas fechadas, só que se cruzam. Então, não é polígono. Letra F. A gente tem algo mais ou menos assim. Não é isso? Então, esse daqui a gente pode falar que é polígono, formado por retas fechadas. Então, beleza. Agora a gente tem que classificar em convexos e não convexos. Vocês lembram? Convexo é quando eu faço dois pontos em qualquer lugar do polígono, dentro dele, né? E eu vou ligar essa reta e a reta vai ficar dentro do polígono. Qualquer lugar que eu marcar, a reta fica totalmente dentro do polígono. Nenhum pedacinho da reta sai para fora do polígono. Beleza? Então, a letra A é convexo, né? Isso aqui é a letra A. Isso aqui é a letra B. Isso aqui é a letra D. Isso aqui é a letra F. Então, letra A é convexo. Letra B, vamos ver, ó. Se eu marcar um ponto aqui, fica aqui dentro, beleza. Mas se eu marcar, tipo assim, ó, um ponto aqui e outro bem aqui na pontinha, ó, e ligar os dois, ó, sai para fora. Vai sair um pouquinho para fora, certo? Então, esse aqui, ó, é não convexo. Ok? Letra D. Qualquer lugar que eu marcar aqui, ó, vai ficar aqui dentro, ó, não vai sair. Então, convexo. E letra F, se eu marcar um ponto aqui e um ponto aqui, ó, ligar os dois, saiu para fora. Então, é não convexo. Beleza, galera? Então, são polígonos A, B, D e F. Polígonos convexos A e D, né? Esse. E não convexo B e F. Ok, galera? Esse foi o exercício 1. Agora, para o exercício 2, fala assim, ó. Classifique quanto ao número de lados os polígonos que formam cada mosaico. Então, na letra A aí, ó, a gente vai ter quais tipos de figura? A gente vai ter um triângulo, que está bem no meio, né? A gente já pode pôr aí, ó, triângulo, né? A gente tem um quadrilátero, né? Que são os quadrados, que estão bem colados no triângulo, os três quadrados. E temos também os trapézios, né? Lá na ponta, os trapéziozinhos assim, ó, que é um tipo de quadrilátero, beleza? E temos também o hexágono, não é? A gente tem aí, ó, um hexágono. A gente tem 3 hexágonos aí. É isso? Então, é só escrever aí, ó, triângulo, quadrilátero e hexágono. Na letra A. Deixa eu pôr aqui, ó.
quadrilátero e hexágono. Ok? Beleza. Letra B, a gente tem o quê? A gente tem os quadradinhos lá, né? Mais escuros, lá em cima. Os retângulos, no caso. Né? Então, é um tipo de quadrilátero. Tudo, gente. Quadrado, retângulo, trapézio, tudo que tem 1, 2, 3, 4. 4 lados é quadrilátero, tá? Não importa. Então, a gente tem um quadrilátero. A gente tem tipo essas casinhas aí, ó. Que tem quantos lados? Tá assim aí, né? Na verdade, tá essas casinhas. Então, a gente tem pentágono, ok? Então, temos aí o pentágono, né? Que é tipo essa casinha aí, ó. Tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pentágono. E temos também o hexágono, que são esses maiores aí, ó. A gente tem que estar assim, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono. Beleza, galera? Então, quadrilátero, pentágono e hexágono. Ok? Então, essa aí foi a nossa aula. A gente resolveu esses dois exercícios. Na próxima aula, a gente vai estar entrando na parte de ângulos nos polígonos, tá? E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Iris, professora de artes, e eu trago para vocês a nossa segunda aula, nossa segunda atividade do ensino de artes. Como vocês já sabem, ao final desse vídeo, eu apresento para vocês uma sugestão de atividade, onde vocês, ao realizarem e entregarem dentro do prazo, vocês têm aí 3 pontos. É a nossa segunda atividade, ou seja, a primeira atividade já está fechada. Porém, quem entregar atrasado ela vale 1,5 ponto. Você ainda pode entregar atrasado. Vamos lá, então? Vamos falar um pouquinho nesse capítulo sobre a arte popular brasileira. E o capítulo, ele já abre com esta imagem, que é uma obra de uma brasileira, Thaís Gomes, que se chama O Gingado das Meninas. Ela possui, esta obra, uma grande semelhança com algumas manifestações artísticas brasileiras, sobretudo as esculturas de barro, que são comuns aí em diversas regiões do Brasil. Essas obras, elas são conhecidas nacionalmente e internacionalmente. E existem, né, existe um destaque muito grande, principalmente nas feiras, e que atraem vários turistas, e por isso essas obras são bastante representativas no aspecto cultural da arte brasileira. As obras de argila ganham destaque no Brasil, principalmente por ser de um material bastante abundante no Brasil. A argila ela é facilmente encontrada em várias regiões brasileiras e também ela é um material de baixo custo. Então, por isso, nas obras brasileiras, a gente encontra bastante desse tipo de manifestação. Há também o desenvolvimento de alguns utensílios feitos com o barro, como as panelas, os potes, moringas e afins que são produzidos aí no Brasil. Uma outra cultura popular brasileira, ela é proveniente da música, que é o samba.
Vocês já devem conhecer o ritmo, e esse ritmo é bastante associado ao Brasil. O samba, ele é uma expressão artística brasileira que é conhecida internacionalmente. Existem vários grupos de samba na região brasileira e onde eles se desenvolveram ali, principalmente Rio de Janeiro, com variações como, por exemplo, o pagode. O samba, ele combina o canto, a música e a dança, com as pessoas organizadas geralmente em roda. Em geral, são usados atabaques, pandeiros, cavaquinhos, violas, berimbau, pratos, facas, palmas e vários outros instrumentos para poder se criar um samba. Além disso, o samba de roda se caracteriza pelo fato das pessoas poderem estar, além delas estarem em roda, elas têm contato uma com as outras. É típico das produções populares a existência de variações entre as suas versões, visto que através delas são transmitidas oralmente de geração para geração. Então, a cultura popular, a arte popular, ela é transmitida de geração em geração. Uma outra variação da arte popular brasileira são as bonecas. As várias tribos brasileiras, elas tinham aí como instrumento principalmente de entretenimento para as crianças, esse brinquedo que é conhecido como boneca. A produção artesanal brasileira, ela é muito antiga, ainda mais quando a gente fala dessa arte popular, que é formada por várias manifestações. Então, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os indígenas, que são os nativos da terra, já produziam objetos de utilidade, como as ferramentas ou as panelas de barro, as moringas que a gente viu. Eles faziam também objetos de decoração, como os colares e os cocás que os índios usam na cabeça, né? E para as crianças brincarem, eram produzidos objetos como as bonecas, por exemplo. Essa tradição de produção de boneca artesanal, ela se mantém principalmente aqui no estado de Goiás. Além, é lógico, de Minas Gerais, que está bem próximo aqui do nosso território. Atualmente, a representação humana das bonecas é com um intuito lúdico, um intuito de se brincar. Porém, essa produção artística, nos tempos mais remotos, ela era produzida, tinham funções religiosas. E também a função de ensinar as crianças, principalmente as meninas, como se deveria cuidar de uma outra criança. No Brasil tem vários modelos de bonecas existentes. A gente tem em Olinda, os bonecos gigantes de Olinda, eles provêm dessa cultura de fazer esculturas de argila de figuras importantes. É daí que vem aqueles bonecões de Olinda. Em Goiás existia a tribo Carajá, que ela ainda hoje ela fabrica uma boneca chamada Licocó. Essas bonecas, elas são bastante interessantes porque, além de elas serem só produzidas para as meninas, elas são produzidas apenas por mulheres. Somente as mulheres da aldeia que fazem essas bonecas. Somente elas que podem manusear e produzir essas bonecas. A gente tem também, no interior, uma boneca negra que se chama Abaiume. Essas bonecas, elas são produzidas e até os dias de hoje se produzem essas bonecas, e a característica principal das bonecas abaiumes é o fato delas serem bonecas negras.
E a partir daí, depois de um certo tempo, as bonecas negras elas passam a ser fabricadas, inclusive no padrão europeu, coisa que não existia nos tempos remotos, mas as bonecas da Baiumes elas são produzidas no Brasil desde os tempos do imperador, certo? Então, como eu falei para vocês, tem a nossa atividade. A nossa atividade hoje, ela vai ser dividida, você pode escolher, são 2 atividades, mas você não precisa fazer as 2 atividades, só uma das 2. A primeira atividade, a primeira sugestão de atividade é fabricar uma boneca Abayumi, que tem todas as instruções da fabricação dessa boneca lá na página 100 do livro, onde você vai precisar de tiras de retalho pretas, porque a boneca é negra, cortes de retalhos coloridos para se fazer as roupas da boneca. O processo de fabricação é bem fácil, porque você tem que ter 4 tiras de malha, onde essas 4 tiras você vai amarrar. A amarração já é a própria cabeça da boneca. E as outras partes, 2 serão os braços da boneca e as outras 2 restantes, as pernas da boneca. Todo o processo de fabricação da boneca Abayumi está lá na página 100 e na página 101. Você vai fazer a sua boneca, decorar a sua boneca e tirar uma foto e colocar lá no Classroom. Se você não quiser produzir aí essa boneca, tem lá no Classroom também, eu vou deixar um formulário, tá ok? O formulário você pode responder, tá lá no tópico do Classroom, Artes, 4º bimestre, esse formulário que tem 3 perguntas. Cada pergunta vale 1 ponto. Tá ok? Então, diferente da boneca, se você entregar a boneca, você tem 3 pontos. Este questionário, esse formulário, não. São 3 perguntas, mas são 3 perguntas bem fáceis. Cada uma dessas perguntas vale 1 ponto, totalizando nesse formulário 3 pontos. Tá ok? Então, você pode escolher fazer a boneca e pode postar dentro desse tópico mesmo, a boneca, ou mandar para mim no WhatsApp, ou responder a este questionário que tá lá no Classroom. Tá ok, galera? Então, beijos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, terça-feira nós temos a nossa live. Podem me perguntar na nossa live de terça-feira ou me procurar no WhatsApp, tá ok? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo tranquilo. Hoje nós temos aí aula de redação. Estaremos falando aí sobre foco narrativo, tá? Vocês já viram elementos aí que fazem parte do foco narrativo, mas não especificado dentro do foco, tá? Então, quando se diz foco narrativo, o próprio nome aí já te... Sem falar pra vocês, ele meio que já te induz aí a, pelo menos, estar por dentro do que será dito, do que será estudado. Tá? Então, será foco narrativo e com atividades aí, né, com homework. Então, vamos aqui, primeiro eu vou usar uma primeira tela aqui, depois eu passo o material de vocês lá no livro. Então, a primeira tela aqui... Opa, pegadinha, falhou. Foco narrativo. Vamos observar aí esses 2 tópicos. Narrativa em primeira pessoa, o narrador personagem. Então, nós já falamos sobre isso, né? Sobre o narrador personagem. Né? O narrador personagem, ele pode ser uma das personagens, ou seja, participando da ação e relacionando com outros personagens, com outros elementos que apareçam aí no texto. Esse narrador em primeira pessoa, ele é chamado de narrador personagem. E aí o foco narrativo,
o foco, o que será descrito, o que será apontado e falado dentro da história, vai ser através deste olhar do narrador em primeira pessoa. Então, nós veremos e nós leremos, né, a visão que ele tem, a opinião dele. Já a narrativa em terceira pessoa, nós temos um narrador observador. Ele não participa da história. Ele não participa em nada. Se porventura ele falar um oi, aí ele já deixa de ser narrador em terceira pessoa e passa a ser em primeira pessoa. Porque aí ele interferiu, ele entrou na história. Então, a narrativa em terceira pessoa, nós temos aí um narrador observador. Ele só vai observar, ele não participa da história, do enredo, da narrativa. Ele apenas relata ações praticadas por outros personagens, por outros, né? Quando eu digo elementos, pode ser que interpretem o seguinte, que quando se diz elementos, nós temos aí personagens inanimados que têm características humanas e que passam a ser personagens. Então, é nesse sentido aí, tá? Outra coisa que nós precisamos observar dentro aí do foco narrativo. Então, o foco narrativo é o narrador, a narrativa em si sendo em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Por quê? Porque o foco, o que é foco? É você olhar com precisão, é você ter um direcionamento certeiro. E aí aqui, dentro da literatura, o foco narrativo, ele se baseia no olhar de quem seja o narrador. Então, se o narrador é em primeira pessoa, vou ler uma visão dessa pessoa que está participando da história. Se é em terceira pessoa, personagem, narrador observador, desculpa, eu estarei analisando a percepção de alguém que não participa da história, tá bom? Vamos agora... voltar aqui. Vamos agora para o material que vocês têm aí no livro de vocês. Esse material começa aqui, ó, na página 36. Opa, ficou demais. Tem uma caneta aqui. Pronto. Então, olha só. Foco narrativo. Observe a imagem a seguir. Ela é uma representação de um labirinto, lugar em que, de acordo com a mitologia grega, vivia o Minotauro. Esse ser era metade homem e metade touro e habitava o labirinto na ilha de Creta. Lembrei do carro, tem um carro que chama Creta, a qual era governada pelo rei Minos. Teseu, um herói grego, e quem consegue matar o Minotauro com a ajuda de Ariadne, filha do rei, que dá a ele um novelo de lã para desenrolá-lo ao longo do labirinto, e assim sair de lá mais facilmente. Então, aqui nós temos a representação, né, do desenho, aqui, né, a gravura, e aí aqui começa, né, ao olhar o labirinto, você tem a visão panorâmica do lugar. É possível afirmar que Teseu e Minotauro tinham a mesma visão de labirinto? Por quê? Gente, um tá de fora, Teseu tá aqui de fora, né? E o Minotauro tá aqui dentro. Eles têm a mesma visão ou é uma visão diferente? Vocês irão responder. E aí, aqui é muito importante essa parte aqui, ó. Assim como ocorre a visão do labirinto, uma narrativa pode ser contada a partir de diferentes pontos de vista. Em textos narrativos, esse diferente ponto de vista é denominado foco narrativo. Tá? Nós falamos agora. O que determina a participação ou não do narrador na história. Caso ele participe, narrador, personagem, então o foco vai ser em primeira pessoa. Caso ele não participe, né, ou seja, ele vai ser o narrador personagem, o foco ele já vai ser, né, em terceira pessoa, tá? Opa. Vamos aqui para número 2. Número 2. Leia os trechos a seguir. Então, aqui nós temos o trecho A. Depois, aqui, nós temos o trecho B. Vocês estarão lendo aí. E aqui começam as questões. Indique, letra A. Indique e explique
qual dos textos está em primeira pessoa e qual está em terceira pessoa. Então, texto A, ele está em primeira ou terceira pessoa. Texto B, está em primeira ou terceira pessoa. B, que elementos permitiram que você chegasse a essa conclusão? Você vai observar a questão dos verbos, dos pronomes. B, ou C, qual é a diferença e a semelhança entre os dois textos? Então, essa pergunta aí é bem interessante, porque você vai observar aí, né, e vai ver qual que é a diferença e qual que é a semelhança. 3. Alguns gêneros textuais podem apresentar uma narrativa, né, ou seja, acontecimentos envolvendo personagens em determinado tempo e espaço, sem necessariamente apresentar um narrador. Observe os textos a seguir. Então, aqui nós temos o texto C e o texto D. Então, você vai, aqui um texto baseado em um diálogo e aqui nós temos uma história em quadrinhos. Aí, seguindo aqui, tem a pergunta seguinte. Os textos C e D apresentados são narrativas? Explique. Então, eles são uma narrativa? Eles contam uma história? B. De que forma a narrativa é construída no texto C? Ela é por meio de diálogos entre personagens ou é por um narrador que conta os fatos? C. De que forma a narrativa é construída na tirinha? É por meio de diálogos entre personagens e da sequência de quadros, ou é por meio de um narrador que conta os fatos? Tá bem tranquila essa, né? Aí, seguindo aqui, meninos, essa atividade aqui, a orientação é para que seja feita no caderno, tá? Por quê? Para não tem espaço. Então, tem até aqui laranjado, eu vou até sublinhar aqui, fazer um círculo no caderno, tá? Agora, leia novamente a tirinha e reconte no caderno a história apresentada. Então, você vai voltar lá na tirinha, vai fazer a leitura dela novamente, só que você vai transformá-la numa história, numa narrativa, tá? E aí, você vai ter que optar aqui por um dos focos narrativos, que pode ser em primeira pessoa, como se você fosse o menino, ou também em primeira pessoa, como se você fosse a mãe, ou, por fim, terceira pessoa, caso você queira ser somente o narrador da história, tá bom? 2. Alguns autores de histórias em quadrinhos optam por alguns momentos utilizar uma voz narrativa a fim de apresentar alguma situação mostrada na história, contextualizando e explicando. Normalmente, uma voz aparece em legendas. Assim, as histórias em quadrinhos podem ou não apresentar narrador, dependendo do estilo e da intenção. Então, esses quadrinhos aqui, eles significam o quê? Que é a voz do narrador. Aí, aqui na letra A, pede para que você identifique a fala dos personagens, tá? Na letra B, tá pedindo para você, né, fazer o quê? A parte verbal que não se refere à fala dos personagens é chamada de legenda. Explique com que intenção ela foi empregada. Por que tem essa legenda, né? Seguindo aí, nós temos aqui a produção escrita, que é uma reescrita de mito, né? Porque lá no momento de leitura 1, né, lá em literatura, introdução de texto, vocês leram esse texto aqui, Minha Luta contra o Tempo, né? E aí, né, tem a questão aí da história da vida de Zeus, né? O deus dos deuses, segundo a mitologia, tá? Então, você vai né, fazer essa releitura, né? Reler o mito, prestando atenção no foco narrativo. Nós acabamos de falar. Depois, responda as questões. 1. O mito foi narrado em primeira pessoa, desculpa. O que isso significa? 2. Caso o foco narrativo do texto fosse outro, como ficaria a narrativa? Agora aqui, né, novamente, né, no caderno, porque não tem como produzir texto aqui. Esses dias eu peguei um texto que o menino tinha feito, meu aluno tinha feito o texto dele aqui nesses espaços. Gente, não cabe, não tem linha, não é, né, é no caderno, tá? Ele tinha perdido o caderno. Acredito.
Vamos lá, ó. Agora você vai recontar o mito Minha Luta contra o Tempo, com as suas palavras. Mas aí você vai mudar o foco narrativo. Ele é contado em primeira pessoa. No caso da sua história, do seu reconto de mito, ele passa a ser terceira pessoa. Tá? E aqui fala que vai ser lido por um colega de sala, mas não vai ser não, tá? Então você vai fazer a leitura, vai observar os fatos importantes, né? Vai observar, né, a questão dos personagens, a maneira como foi contada a história, né? Prestar atenção na linguagem. Tudo isso faz parte aí, né, para que você se prepare para escrever esse reconto de mito. Então, você vai precisar aí, ó, manter uma sequência dos acontecimentos. Então, se na história uma coisa aconteceu no início do texto, no seu texto também terá que ser, tá? E aí você tem que mudar os pronomes e verbos aí, ó. Lembrando que eles estão na primeira pessoa, só que agora passarão a ser terceira pessoa, tá? E aí, né, uma linguagem usada, né, o texto, né, ele vem aí, né, com a linguagem bem próxima à usada no mito. Então, vocês não vão poder utilizar gírias, essas palavras que vocês, essas expressões que vocês utilizam aí, tá? D. Utilize verbos no passado. Nós estudamos verbos aí do ano passado até rachar e esse ano novamente, tá? Então, verbos no passado, ó, fatos que já aconteceram. Crie um título para o seu texto. Gente, quando vai criar título, o ideal é você criar depois que você termina o texto, tá? Por quê? Porque às vezes você escolhe um título que ele meio que foge do que você escreveu, tá? E aí essa outra parte aqui, eu que vou olhar. Tá bom, meninos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou voltar aqui na tela aqui e mostrar para vocês aí as páginas do homework, responder os exercícios da página 36 a 39, que são referentes aí a foco narrativo, tá? E reescrita de conto, que é a produção escrita a ser feita no caderno de redação. Beijinho no coração de cada um de vocês, tudo de bom, qualquer coisa estou à disposição e até a próxima aula. Bye, bye.